Olá, tudo bem? Beleza? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução de 4 questões da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, UEG, né? Não sei como é que pronuncia, de 2024/2, é um vestibular para diversos cursos. Eu já fiz aqui no canal a resolução para o vestibular de medicina, agora eu tô fazendo para o vestibular geral. Beleza? Uma prova bem interessante aí, 4 questõezinhas pra gente, a gente vai fazer. É uns temas meio diferentes, né? Tem umas coisas de mecanismo e tal, mas vai ajudar a gente a enriquecer bastante nossos conhecimentos em química. Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de química desde 2011 e tô aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para os mais diversos vestibulares. Se esse vídeo te ajudar, valer a pena, né? Se você quiser ajudar o canal a crescer, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever, curtir, comentar, que ajuda demais, sempre importante falar isso, beleza? Vamos dar uma olhada para a prova, então? Vamos ver como é que ela tá? Beleza, então aqui tá a capa da prova, né? Caderno de provas, objetivo e redação. Aqui tá o logo da UEG, né? Se você não reparou, né? Tipo o logo do Carrefour, tem um G escondido aqui. Eu só fui perceber isso agora, fiquei chocado, né? Tem um G, ó, escondido no logo da Universidade Estadual de Goiás. Beleza, né? Então a gente vai passando. São 52 questões. Foi solicitado aí por pessoas que acompanham o canal, né? O Lisson Nishi e a Karine Cavalcante pediram, né, para eu fazer essa resolução. Já fiz do vestibular de medicina, como eu tinha falado. A prova da Universidade Estadual de Goiás, ela dá diversas informações, então sempre ficar atento a isso, né? Carga do elétron, velocidade do som no ar, valor de seno e cosseno aqui, espectro do diagrama eletromagnético, dá esses dados, né? Importante ter isso em mente. A tabela periódica clássica, né? Tá aí pra gente. Aí a gente passa as questões, a gente chega nas questões de química, questão 36 em diante. Então vamos lá, né? Universidade Estadual de Goiás, 2024/2, questão 36. A gente bate o olho aqui, né? Não é igual ao Enem, que você lê uma chave e vai fazer. Aqui a gente, né, com base na reação descrita, acima verifica-se. Então, o mais importante não está na chave, né? Está em cada alternativa, no texto, para a gente ir trabalhando, né? Então, tem uma equação, uma reação químico-orgânica aqui, né, representada. Tem aqui um aleto de alquila reagindo com uma base, né, hidróxido de potássio, no solvente etanol em aquecimento. Aí o que acontece com esse aleto de alquila, né? Ele vira um composto insaturado, forma dois compostos insaturados A e B. Beleza. As reações de eliminação são aquelas em que, partindo-se de um único composto orgânico, obtém-se dois outros. A gente vai entender isso melhor mais para frente. A representação abaixo é um exemplo de reação de eliminação. Então, esse aqui é um exemplo. E nesse caso, eliminação em aletos orgânicos que reagem com hidróxido de potássio, etanol como solvente em aquecimento, tem um triangulinho aqui, e produzem alcenos. Beleza. Com base na reação descrita acima, verifica-se que o alceno A obtido na mistura isomérica possui isomeria e isomeria cis. Então esse cara tem isomeria E e isomeria cis. A mistura de alcenos formada é uma mistura de isômeros, sendo que o alceno A possui isomeria cis e o alceno B possui isomeria trans. Então esse é o cis, esse é o trans, vamos ver. O alceno B não possui isomeria cis-trans, pois um dos átomos da insaturação possui dois substituintes iguais. D. As reações de eliminação ocorrem preferencialmente em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius para evitar a formação de produtos de substituição. Então, reação de eliminação e reação de substituição relacionada com temperatura, esse item aqui é um pouquinho mais difícil de entender, a gente já vai trabalhar nele. E a reação de eliminação representada também pode ser chamada de reação de desidratação intramolecular de álcoois e ocorre quando uma molécula de álcool elimina água e forma um alceno. Então, beleza. O que as alternativas falou, que a gente vai ter que eliminar, entender tudo aqui. Reações de eliminação. Falou aqui de reações de substituição. E a gente vai ter que, só por causa do item D, para a gente entender perfeitamente, diferenciar reações de substituição, reações de eliminação e a relação das duas com a temperatura. Então, beleza. Essa questão ela não é difícil, tá, pessoal? Ela vai ficar só difícil para você entender o D com detalhe, tá? Mas ela não é difícil, olha só. Vamos dar um zoom aqui na equação, né? Abrir o espaço. O alceno A obtido na mistura isométrica possui isomeria E ou isomeria cis? Não, pessoal. Se você olhar aqui, ele tem
os dois produtos, né? O isômero A e o isômero B, eles são isômeros, como a gente já vai ver. Esse daqui é o 2-buteno, né? Tem 4 átomos de carbono, e esse aqui é o 1-buteno. Essa substância ela está representada na forma trans, com um CH3 para um lado e outro CH3 no outro, na transversal. Ele não é o isômero cis, então você já elimina a alternativa A e vai embora. Colocando aqui, identificando alguns hidrogênios, alguns átomos de carbono, né? Então tem o bromo, esse vizinho aqui eu coloquei laranja, esse hidrogênio aqui que está ligado no mesmo carbono vermelhinho e tal. Estou identificando alguns átomos de hidrogênio para a gente ficar mais nítido o que está acontecendo. Esse cara aqui, quando ele faz a eliminação, ele forma o produto A e forma o produto B. Coloquei aqui agora com mais detalhes os hidrogênios, né? Então coloquei aqui o hidrogênio vermelhinho, coloquei o hidrogênio azul. Como um tá para um lado e outro tá na transversal, eles não estão do mesmo lado. Então se os dois hidrogênios estivessem embaixo, se os dois grupos CH3 estivessem embaixo, aí sim seria o isômero cis. Tem também a isomeria E e Z. Não é a mesma coisa da isomeria cis e trans, só para a gente aprofundar aqui sobre o que é esse tipo de isomeria. A isomeria Z e E, ela é utilizada quando a gente tem ligantes diferentes. Na isomeria cis-trans, você tem, por exemplo, estes dois hidrogênios, ou seja, é o mesmo elemento, o mesmo grupo, eles estão em posições opostas. Então é o isômero trans. Os dois grupos iguais, por exemplo, CH3 e CH3 está do mesmo lado. É o isômero cis. Se eu tiver 4 ligantes diferentes, então eu tenho uma ligação dupla, e eu tenho um grupo 1, 2, 3 e 4. Os 4 grupos é diferente, eu ainda posso fazer a isomeria geométrica. Mas agora eu não vou usar mais uma nomenclatura cis e trans. Eu vou pegar os com maior número atômico por ordem de prioridade, e aí se os maiores números atômicos, por exemplo, este e esse, tá na transversal, como se fosse, entre aspas, o isômero trans, então os maiores números atômicos estão na transversal, então é o isômero E. Aí você lembra de o E parece o trans, aí trans, né, para fazer uma analogia aqui com as palavras, e o cis, você lembra de cis. Então, os dois números, os dois compostos com maior número atômico tá embaixo. Então, por exemplo, um CH3 está aqui e outro CH3 está aqui. Seria o cis. Só que aí nessa nomenclatura E e Z, a gente chama ele de Z. O cis seria tipo Z e o trans seria tipo E. Aí lembra disso, zis e trans, para você fazer essa analogia. Então, mas ele não é cis, você já eliminou, muito tranquilo isso. Eu só tô tentando discutir isso com você da isomeria Z e E. B, a mistura de alcenos formadas é uma mistura de isômeros. Sim, pessoal, identifiquei aqui alguns hidrogênios, eles são isômeros. Esse é C4H8 e esse é C4H8. Então a mistura de alcenos formado é uma mistura de isômeros. Sendo que o A possui isomeria cis, não tá errado, a gente viu que ele tem isomeria trans, e o B possui isomeria trans, não. O B ele não tem isomeria cis e trans, não tem isomeria geométrica. Por quê? Como aqui no item C fala, o isômero B não possui isomeria cis-trans ou isomeria geométrica, pois um dos átomos da insaturação, no caso este átomo aqui, possui dois substituintes iguais. É a alternativa C, marcou, foi embora. Muito tranquilo identificar que esta substância B não tem isomeria geométrica, não tem isômero cis e isômero trans. Por quê? Se você tiver este grupo para baixo e o hidrogênio para cima, você só trocar as posições deles, vai dar na mesma. Por quê? Porque de um lado da insaturação você tem dois substituintes iguais. Se você tem dois substituintes iguais, qualquer posição que ele tiver vai ser o mesmo composto. Então não tem isomeria cis e trans, como neste caso, em que os dois hidrogênios podem estar em lados opostos ou os dois hidrogênios podem estar embaixo no isômero cis. Beleza? A alternativa C marcou e foi embora. Agora a gente vai entender por que as outras estão erradas, tudo bem? Agora a gente vai aprofundar um pouco em mecanismos, que é uma coisa que não aparece muito no Enem. Na verdade, não aparece no Enem. Se você está estudando para o Enem, não estude, não precisa estudar isso. Mas aqui na Universidade Estadual de Goiás, na prova de medicina, caiu isomeria, olha na prova de medicina, né, na UEG, para o curso de medicina, caiu
detalhes muito específicos sobre o mecanismo de mecanismo de substituição nucleofílica, né, SN1 e SN2. Então, como caiu esses detalhes, eu acho que para o vestibular da Universidade Estadual de Goiás vale a pena a gente discutir isso, tá? Vamos lá. Então, a reação de eliminação ocorre preferencialmente em temperaturas abaixo de zero? Vou apagar aqui para a gente entender. Não, pessoal. As reações de eliminação, se você até olhasse aqui, ó, tem um triângulo, ó. Sem você conhecer, sem você saber nada, você já vê que ele está fazendo uma eliminação e ele está fazendo essa eliminação, olha só, com aquecimento. O triângulo significa aquecimento. Então, se ele está aquecendo, provavelmente, sem você saber o motivo, eu vou explicar o motivo nesse vídeo, tá? É um conceito bem mais avançado aí, mas eu vou explicar para você. Sem você saber o motivo, você já entende que, pô, ele está aquecendo porque provavelmente o aquecimento ajuda eliminações. Então aqui, né, vamos apagar pra gente... Ai, que coceira no nariz. Vamos apagar para a gente ver, né? Então eu coloquei a mesma molécula aqui agora, representado de um jeito um pouquinho diferente. Em vez de colocar hidróxido de potássio, só coloquei o OH-, e eu estou fazendo a eliminação. Tem esse triângulo de aquecimento, por quê? Porque as eliminações, elas são favorecidas por altas temperaturas, e não o contrário, como baixas temperaturas. Então as reações de eliminações ocorrem preferencialmente em altas temperaturas, para evitar a formação de produtos de substituição. Então aqui eu estou colocando as setas, ó, vou até voltar, estou mostrando um pouco do mecanismo aqui para quem está fazendo o estadual de Goiás. Como que ocorre? A hidroxila tem um par de elétrons e ataca esse hidrogênio. A ligação que tem um par de elétrons, esse par de elétrons vai vir e vai formar uma ligação dupla, que vai ser essa ligação dupla CC, e esse par de elétrons do bromo sai e vai para o bromo, e o bromo é eliminado. Então o que aconteceu? Esse OH- pegou um H e formou água, né? Formou água, beleza. O aleto de alquila virou um alceno e esse bromo saiu. E aí, por que isso daqui é favorecido pelo aumento de temperatura? Agora o momento super aprofundado da questão, tá? Isso daqui é favorecido por um aumento de temperatura porque, simplificando, né, a gente tem dois reagentes, esquece o K+, tá? O K+, ele tá tanto do lado esquerdo quanto do direito, ele não participa aqui. A gente tem dois reagentes formando três produtos. Como você tem dois reagentes formando três produtos, esses três produtos eles têm maior graus de liberdade, eles têm maior entropia do sistema. Então o que acontece? Quando você tem dois reagentes formando três produtos, esses três produtos podem estar mais estados possíveis, então você está aumentando a entropia do sistema. Quando aumenta a entropia do sistema, por causa dessa equação aqui, que é a equação da energia livre de Gibbs, por essa equação você vai entender que quanto mais aumenta a entropia do sistema, quanto maior a entropia do sistema numa reação química, em maiores temperaturas você favorece a formação desses produtos. Então vamos entender aqui em detalhes. Uma reação ela vai ocorrer quando o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, que é um conceito mais avançado aí, for negativo. Então, o ΔG negativo significa que a reação ocorre. Então, fiz uma reação química, por que ela ocorreu? Por que o ΔG é negativo? Simplificando aqui. E aí, quando que isso vai acontecer? Quando esses dois fatores causarem esse ΔG menor do que zero. O principal que a gente vê no nível médio é a entalpia. Então, uma reação que tem ΔH menor do que zero é uma reação exotérmica. Reações que liberam calor, reações exotérmicas, o ΔH é menor do que zero e ajuda esse ΔG ser menor do que zero e ser espontâneo. Só que tem também o fator entrópico, que a gente não vê tanto no ensino médio. E aí o que acontece? Nessa reação, como eu tenho 2, né, 1, 2 nos reagentes, virando 1, 2, 3 nos produtos, a entropia aqui, ela aumenta. Então, como o ΔS vai ser positivo, porque você tem um aumento de entropia, porque formou mais moléculas, elas conseguem ter mais graus de liberdade, conforme você aumentar a temperatura, aí como que chega nessa equação, aí é muito avançado, já está muito avançado para nível médio aqui. Quando você aumentar a temperatura, você favorece esse fator entrópico.
Então o que acontece? Tem dois reagentes formando três produtos, você tem um ΔS positivo. A equação é menos ΔS. Então, se você aumentar a temperatura, você vai aumentar esse fator entrópico e vai ajudar a reação a ocorrer. Então, eliminações, o texto falou, você tem um reagente formando dois produtos, né? Então, você tem um reagente formando ali dois produtos. Ele eliminou, na eliminação saiu alguma coisa. Como saiu alguma coisa, a temperatura auxilia, né, por causa desse fator entrópico, a formar a reação. Então, se você quer, vamos dar um zoom out aqui, afastar isso daqui. Se você quer esse mesmo reagente, ó, agora entendendo bem, este reagente ele pode sofrer eliminação e formar um alceno, mas esse mesmo reagente, ó, este reagente é este daqui, é o mesmo cara. Só que aqui o OH- ele não está fazendo uma eliminação. Os mesmos reagentes podem formar outros produtos. Então é como se fosse assim, né? Farinha, leite e ovos eu posso fazer bolo e farinha, leite e ovos eu posso fazer torta. É diferente. É os mesmos reagentes, só que, sei lá, deixei assar mais, fiz rosquinha, vai. Aqui eu fiz bolo e aqui eu fiz rosquinha. Deixei assar mais, fiz de um jeito diferente. É os mesmos reagentes produzindo produtos diferentes. Esse produto é o produto da eliminação, que forma o alceno e eliminou a água aqui no caso, né? Eliminou água, não, perdão, falei eliminou água, né? Formou água e saiu, eliminou o Br-, eliminou o bromo e saiu o Br-. Eu tinha falado eliminou água, mas é que eu tô pensando em outra coisa aqui. Então, esses reagentes produziu o alceno, e esses mesmos reagentes, o que pode acontecer? O OH- atacar esse carbono, né? Essa setinha é do ataque do par de elétrons. Esse OH- atacar o carbono e o bromo sair. E aí, como ele ataca diretamente o carbono, ele faz uma substituição. Então, o bromo estava ali ligado, o bromo sai, e agora, em vez de ter o bromo ligado, eu tenho o grupo OH- ligado. Então, eu posso substituir o bromo, ou eu posso eliminar o bromo e eliminar um hidrogênio também, formando uma ligação dupla, né? Então, essas duas reações, elas competem entre si. Só que essa daqui eu tenho dois reagentes formando dois produtos. Qual que é a variação do número de moléculas? 2 formou 2, então não tem ali um ganho de entropia. Aqui eu tenho dois reagentes formando três produtos. Ah, aqui vai ter mais liberdade, eu formei mais produtos. Como essa daqui ela forma mais produtos do que tinha de reagente, ela vai ser favorecida por alta temperatura, e aí, se você fizer esses reagentes, né, reagir para formar um produto. Se você tiver esses reagentes e você quer que ocorra uma substituição, você faz em baixas temperaturas. Aí qual o símbolo que vai ter aqui? Triângulo de ponta cabeça. Você fez isso em 0 graus, você fez em um meio resfriado ali, temperatura abaixo de 0. Se você quer fazer eliminação, triângulo para cima, aquecimento, porque o aquecimento favorece a eliminação. Super complexo isso daqui, tá, pessoal? Essa parte aqui é mais para pessoal que tá querendo prestar medicina, aqui na UEG, principalmente, tá bom? Que é onde que cobra. E a reação de a reação de eliminação representada também pode ser chamada de reação de desidratação intramolecular de álcoois e ocorre quando uma molécula de álcool elimina água e forma um alceno. Não, pessoal. Aqui, né, a reação de eliminação representada pode ser chamada de desidratação intramolecular de álcoois? Não, nada a ver. Aqui eu tenho um álcool sofrendo desidratação intramolecular? Não. O que ele está fazendo aqui é o contrário. A desidratação intramolecular, ó, então eu substituí, tirei essa comparação que a gente fez e coloquei, ó, vamos direto do reagente para o produto para você entender. Eu posso pegar um álcool, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, o OH ligado nesse carbono. Eu posso pegar um álcool, colocar ele num meio ácido sobre aquecimento, e aí o que vai acontecer? Eu vou remover, eu vou eliminar uma água, por isso que eu tinha confundido antes. E aí esse álcool, eu elimino uma água e produzo um alceno, parecido com o que a gente fez antes. Só que aí, em vez de ser aquele mecanismo que a gente viu, vai ser um pouquinho diferente, vai ser um E1. Eu vou deixar aqui só para você visualizar, tá? Mas eu não vou explicar muito com detalhes. E aí o que acontece? Um álcool no meio ácido, sobre aquecimento,
eliminando água, ó, menos água, produzindo um alceno, é uma eliminação. Mas nem toda eliminação é uma desidratação intramolecular de álcoois. Então é assim, essa desidratação de álcool virando alceno é uma eliminação. Agora, essa eliminação aqui não é uma desidratação de álcool, nem tem álcool aqui, beleza? Esse mecanismo que eu mostrei é diferente do anterior, porque aqui forma carbocation, que caiu na prova de medicina. Eu tô falando só para ajudar o pessoal aí que vai fazer essa prova que cobra coisas difíceis, né? Então, por exemplo, aqui formou o carbocation, aí é o E1, no mecanismo anterior não formava o carbocation, aí era o E2. Uma coisa muito parecida vai acontecer na substituição nucleofílica, no SN1 e no SN2. Vou deixar uma indicação aqui para quem for prestar a Universidade Estadual de Medicina, meu Deus, a Universidade Estadual de Goiás para Medicina. Essa questão eu diferencio esses mecanismos SN1, SN2 com muitos detalhes e te ajuda a te aprofundar demais. E se você está estudando aí, que é uma coisa mais aprofundada também, sobre a energia livre de Gibbs, fator entálpico, fator entrópico da energia livre de Gibbs, dá uma olhada nessa questão do ITA que trabalha com isso também. Reações que mudam, dois reagentes formando 3 produtos, 2 reagentes formando 2 produtos, para você analisar aqui também a espontaneidade de reações. Vou deixar essas duas indicações para você se aprofundar, beleza? Vamos para o próximo exercício? Maravilha. Então a questão nem era tão difícil, né? Era só você ver ali que não tinha isomeríases trans e ir para frente. A gente está aprofundando para estudar por questões, beleza? Vamos continuar. Beleza, questão 37. Essa questão aqui, pessoal, eu já acho que talvez ela poderia ter sido anulada por um errinho que a gente já vai ver qual que é. Já vou adiantar aqui. Essa equação aqui, ela está com o balanceamento incorreto. Como é uma equação de lei, é uma questão de lei de Hess, tem gente que só sabe fazer lei de Hess considerando as equações tudo bonitinho. Então, como essa equação aqui ela tá com o balanceamento errado, ó, aqui a gente tem meio O2, então eu tenho 1 oxigênio nos reagentes e tenho 3 oxigênios nos produtos. Alguém que faz lei de Hess só por equações talvez não conseguiria fazer e iria ficar preso no exercício e não teria resposta. Então, talvez por causa disso merecesse pensar numa anulação aí, mas dá para fazer com esse errinho, tá? Vamos lá. Então, questão 37, Universidade Estadual de Goiás, UEG, 2024/2. O diborano B2H6 é um hidreto de boro altamente reativo e que nos anos de 1947, 48 e 52 foi estudado como um combustível aeroespacial pelo Programa Espacial Americano. Pois esse composto apresenta um conjunto de propriedades tais como facilidade de manuseio, formas de armazenamento, disponibilidade, facilidade de ignição, ponto de ebulição e calor de combustão. Então ele tem as características ideais para ser combustível de foguete. A equação que representa a queima, a combustão do diborano é mostrada a seguir. Então, diborano com gás oxigênio forma óxido de boro e água. A partir da lei de Hess é possível determinar a energia envolvida na combustão de 1 mol de diborano, conforme as equações das reações representadas no quadro abaixo. Então, lei de Hess deu as equações, clássico, né? Manipular essas equações para chegar nessa daqui e chegar no ΔH de combustão que ele está pedindo, né? Então, a respeito das reações e dos valores das variações de entalpia do processo de combustão apresentada no quadro acima, o ΔH de combustão dessa reação aqui então, calcular o ΔH de combustão. Aí ele falou, o ΔH de combustão é tal e as 3 reações são exotérmicas. Opa, peraí, já dá para eliminar algumas coisas aqui, né? Então, tema, físico-química, termoquímica, lei de Hess, e ele está falando que as 3 são exotérmicas? Não, ó. A primeira reação, ΔH menor do que 0, a segunda, ΔH menor do que 0. Então, estas duas são exotérmicas. A primeira reação fornecida é uma reação endotérmica. Então, as 3 são exotérmicas? Não.
Apenas uma é exotérmica? Não. Duas. Apenas uma é exotérmica? Não. Então essas três estão erradas. Apenas uma é endotérmica? Sim. Então apenas a primeira equação é endotérmica. Então só com isso, sem você saber fazer lei de Hess, você já ia ter 50% de chance no chute, beleza? Vamos fazer isso daqui. Então eu já coloquei a barrinha aqui porque eu vou montar a lei de Hess bonitinha com as três equações para chegar nessa daqui. Mas como que eu faço para ganhar tempo nessas equações? E por isso que eu só notei que a questão poderia ter sido anulada bem depois. Eu tenho essas três equações e eu quero chegar nessa. A primeira equação, ó, eu tenho o diborano, que é o B2H6. Ele tá nos produtos. Na equação que eu quero chegar, ela tá onde? Tá nos reagentes. Então, a primeira equação fornecida tem o P2H6 que tem na equação que eu quero chegar. Então, o que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou inverter ela, eu vou multiplicar por menos 1 para quê? Para eu ter o B2H6 nos reagentes. Então, multiplicando essa equação por menos 1, eu vou ter o B2H6 nos reagentes, igual tá aqui. E aí, como eu multiplico ela por menos 1, o ΔH vai ser menos 36. A segunda equação, o que tem aqui nessa segunda equação que tem na minha equação que eu quero chegar? Tem o oxigênio e tem água. Só que essa daqui também, a terceira também tem oxigênio, então eu não vou mexer no oxigênio, eu vou considerar só a água. Essa daqui tem uma água e a equação que eu quero chegar tem 3 águas. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar do jeito que está aqui por 3 para eu ter 3 águas no produto igual tem na equação que eu quero chegar. Multiplicando essa equação por 3, a gente multiplica o calor liberado, né, por 3 e chega em menos 858 kJ, né, para multiplicar por 3 para ter 3 águas. E a terceira reação, ela tem o B2O3 igualzinho eu tenho aqui na minha equação. Então eu só vou utilizar ela do jeito que foi fornecida. Então eu peguei a primeira, inverti, eu vou colocar aqui como que eu faria anotando tudo bonitinho, tá? Aqui é só o jeito rápido. Então eu peguei a primeira, inverti, peguei a segunda, multipliquei por 3 e peguei a terceira e deixei do jeito que tá. Somo esses valores, dá menos 2.168, menos 2.168, alternativa D marcou e foi embora. Outra questão tranquila aqui da gente fazer. Nada muito absurdo. Mas agora a gente vai ver por que talvez ela deveria ser anulada. Se você não fez assim, se você fez do jeito normal, que é copiando as equações e tentando chegar nessa daqui, você não vai conseguir chegar na equação. Por quê? Porque essa equação aqui ela tá balanceada errado. Aqui não é 2 boro com meio O2 formando B2O3. Aqui o coeficiente estequiométrico correto é 3 sobre 2, é 3 meios, então ela está balanceado errado. Então a gente vai agora corrigir isso para 3 meios, tá? Então, se você usou o meio, você não ia conseguir chegar nessa equação aqui nunca, porque essa daqui está errada. Então vamos lá. Eu quero chegar nesta equação aqui, ó. Diborano reagindo com gás oxigênio, formando óxido de boro, formando 3 águas. A primeira equação, eu tenho diborano nos produtos, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter ela, que foi o que eu pensei aqui. Ah, então eu inverti o diborano, ele está nos reagentes. Esse ΔH da primeira reação, ó, vai ser menos 1 vezes esse valor, foi isso que eu fiz. A segunda reação, eu quero 3 águas nos produtos. Então eu vou colocar as outras coisas aqui, tá? A segunda equação, eu quero 3 águas nos produtos. Então, eu não sei o que tem no resto, mas eu vou multiplicar para ter 3 águas nos produtos, por chegar nas 3 águas nos produtos. O ΔH2 é multiplicado por 3. E a terceira reação, eu só copio do jeito que está aqui, para quê? Para eu ter o óxido de o B2O3 nos produtos e chegar em B2O3 nos produtos. Somo ΔH1, ΔH2, ΔH3, a soma dos 3 ΔHs das reações dá o ΔH da reação global. Aí agora a gente vai colocar os outros reagentes secundários para ver se eles cortam e chega nessa equação global aqui. Então a primeira, eu inverti o diborano, tenho que inverter o 2 boro e os 3 hidrogênios. A segunda equação eu multipliquei por 3, então eu tenho que ter 3H2 mais 3 meios de O2 formando 3 águas. E a terceira, eu só copiei do jeito que tá. 2 boros, só que aí aqui deveria ser 3 meios, não meio. Por quê?
eu vou somar, ó, esses dois boros vai cortar com esses dois boros, eles não aparecem na equação global. Então, estes dois cortou com esses dois, não aparece na equação global. Estes 3 hidrogênios cortou com estes 3 hidrogênios, não aparece na equação global. Só que quanto que tem que ter na equação global? 3O2. Então, 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 com 1,5 dá 3O2. Então, aqui deveria ser 3 meios para a equação 3 está certa e para a soma dá a equação corretinha aqui, bonitinha. Então, quem faz assim, né, ia chegar nesse problema e não conseguindo chegar na quantidade de oxigênios e ficar ali meio sofrendo, tá bom? Mas é uma questão clássica de lei de Hess. Vou deixar aqui para você 2 sugestões de exercícios de lei de Hess para você se aprofundar. Essa questão da Unicamp, que mostra o processo da... Oh, meu Deus, como é que chama? As pinturas da casa com cal hidratada, cal virgem, né? Então você pegar o carbonato de cálcio e produzir o óxido de cálcio, pegar o óxido de cálcio e produzir a cal hidratada, usar a cal hidratada para pintar paredes, produzir aquelas casas tipo da Grécia, branquinha, né? Isso vai ser trabalhado nesse exercício, além da questão do carbono neutro, reações carbono neutro, carbono positivo, carbono negativo. E essa questão aqui do provão paulista é de lei de Hess também, mas equações genéricas e você vai ter que manipular elas, é uma questão difícil, tá? As duas são difíceis. Só que essa daqui genéricas aí você pode se confundir. Então dá uma olhada qual que você acha melhor e continue os seus estudos que vai dar tudo certo, beleza? Vamos para a próxima questão? Afastando aqui, né? Agora a gente passa de página 38 e 39 e acabou. Então, questão 38, Universidade Estadual de Goiás, 2024/2. As descobertas de Marie Curie, né? Fundamental aí na química, possibilitaram a utilização de radioisótopos na medicina nuclear. Entre esses isótopos se destaca o sódio 24, que é utilizado para monitorar a circulação sanguínea, com a finalidade de verificar a ocorrência de obstruções no sistema circulatório. O sódio 24 possui meia-vida de 15 horas, sabendo que uma amostra contendo 8 gramas de sódio 24 foi enviada de um laboratório para um hospital, gastando no percurso um tempo de 60 horas, infere-se que a massa de sódio 24 eliminada no percurso foi de clássico exercício de meia-vida. Então, físico-química, radioatividade, meia-vida. O que a gente vai fazer aqui? Entender esse conceito de meia-vida. Então, aqui eu tenho uma substância vermelha, um isótopo radioativo. Aqui eu tenho 100% da minha amostra, né, que está aqui amarelinha, emitindo radiação gama, alguma fonte de radiação aqui dela. 100% no meu tempo zero é esse composto radioativo. O tempo de meia-vida é o tempo em que metade desse material radioativo vermelhinho vira um outro isótopo, ele decai e vira, por exemplo, esse material branco. Então aqui eu tenho 10 bolinhas vermelhas de material radioativo, passou uma meia-vida, essas 10... 5, desculpa, que eu tenho 20 bolinhas vermelhas. Dessas 20, metade continuou como material radioativo, 50%, e a outra metade virou um radioisótopo ali produzido. Passou outra meia-vida, então eu vou ter metade de novo. Então, 20 virou 10, que virou 5, e você observa que a quantidade, né, de material ali produzido, né, desse decaimento, que é a bolinha branca, ela vai ser cada vez maior, né? Então aqui ela não existia, né, na minha representação, aqui ela é metade e aqui ela é 75%, porque 25% são bolinhas vermelhas e 75% brancas. Aqui, esse é um clássico, tá, pessoal? Não é pegadinha, não. Aqui ele está pedindo a quantidade eliminada, então às vezes não se pergunta quanto de material radioativo sobrou, se pergunta de quanto de radioisótopo foi produzido, quanto de material de produtos foi obtido, quanto que foi eliminado. Então ou pergunta as bolinhas vermelhas ou a branca, tá? Não tem nenhuma pegadinha aqui nisso, então você tem que ficar atento para você não falar o valor trocado, tá? Então vamos lá, no início eu tenho 8 gramas desse sódio 24.
Passou um tempo de meia-vida, que no caso é 15 horas, eu vou ter 4 gramas ainda desse sódio 24. O que aconteceu com as outras 4 gramas? As outras 4 gramas foi eliminada, elas viraram outra coisa que não é mais esse sódio 24 útil para acompanhar, né, obstruções no sistema circulatório nosso. Então 4 gramas virou outra coisa. Nessa representação minha aqui, essas outras 4 gramas seriam essas bolinhas brancas, beleza? Então eu tinha 8 gramas de sódio 24, virou 4 gramas de sódio 24 depois de uma meia-vida de 15 horas. Passou mais 15 horas, essas 4 gramas viraram 2 gramas, né? Teve aí o decaimento radioativo e formaram 2 gramas. Passa mais uma meia-vida, virou 1 grama e teve 7 gramas eliminada. A soma do que tem, né, com o que foi eliminado dá a quantidade no início. E aí essa 1 grama passa mais 15 horas, depois de 60 horas, que foi o tempo de percurso, sobrou meia grama de sódio 24. Muita gente deve ter vindo aqui na alternativa E, marcou o E e foi embora para casa achando que sabia fazer, só que ele não perguntou a massa de sódio, sódio 24, que sobrou. Ele perguntou a quantidade eliminada. A quantidade eliminada é essa que você vai tirando do seu isótopo radioativo que ainda permanece ali durante o decaimento, tá bom? Tem outra forma de fazer? Tem. Tem como você fazer usando essa fórmula aqui. Eu não gosto de fazer porque eu acho tão mais fácil fazer assim. Essa fórmula é quando você tem uma quantidade de meias-vidas muito grande. Depois de 30 meias-vidas, uma coisa assim. E aí ele te dá o valor de 2 elevado a um número bem pequeno, alguma coisa assim, um número grande, e você vai usar. Esse NT, pessoal, ele pode ser massa em grama, pode ser quantidade de mols de composto radioativo, pode ser a energia liberada pelo material radioativo, pode ser qualquer coisa que se relaciona com esse processo de meia-vida. E aqui vai ser depois de T meias vidas, né? Aqui vai ser a quantidade inicial e 2 elevado a T, que é o tempo que passou, né? Na verdade, o tempo de passou, então no nosso caso vai ser 60, e o tempo de meia-vida aqui vai ser 15. Então, fazendo pela fórmula aqui, né? A quantidade que vai sobrar depois de 60 horas vai ser o quê? Massa inicial, 8 gramas. Massa inicial, 8 gramas. 2 elevado ao tempo que passou, que foi 60 horas, dividido pelo tempo de meia-vida, 15. 60 dividido por 15, 4. 2 elevado a 4, 16. 8 dividido por 16, 8 dividido por 16 dá meio. Então, às vezes tem um tempo aqui que tá quebrado, aí ele te deu 2 elevado a 5.3, aí você vai fazer 2 elevado a 5.3 que ele te deu e você substitui aqui, você usa pela fórmula. Eu não gosto de fazer pela fórmula, que aqui é tão mais facinho, tão mais bonitinho, né? Mas você pode fazer assim também, tá bom? Beleza? Lembrando que aqui você pode usar a massa, mol, energia liberada pelo isótopo radioativo que ele pegou lá por radiação, alguma coisa assim, tá bom? Sugestões aí para você. Então vamos lá, ó. Sugestões vão ser essa questão do Enem, que dá uma tabelinha aqui para você fazer a mesma coisa, chegar no tempo de meia-vida, usar o tempo de meia-vida, é sempre assim, radioatividade meia-vida, e esse exercício aqui de decaimento radioativo, que fala de carbono 14, CO2, gás carbônico com carbono 14, para você trabalhar uma questão mais com interpretação de texto aí envolvendo essa questão, tá bom? Então dá uma olhada nas sugestões, usa que você tiver mais afim para aprofundar seus conhecimentos, beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário que eu tô aí. Vamos para a última questão para a gente terminar? Beleza, questão 39, última questão da Universidade Estadual de Goiás, Química, 2024/2. A gente bate o olho aqui, tem um equilíbrio químico, né? HA com água, reação direta, reação inversa. Isso aqui é um ácido, né? Tá produzindo H3 ou mais e o ânion, beleza. Todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons é denominado equilíbrio iônico. Olha que definição, né? Tranquila. Tem íons, é equilíbrio iônico. A ionização de um composto covalente em água com a formação de um ácido ou a dissociação de uma base em meio aquoso são exemplos de processos reversíveis, ou seja, de equilíbrios, que dão origens a equilíbrios iônicos, porque envolvem íons em solução, né? Beleza, com base na equação genérica descrita a seguir, verifica-se que, então, equação genérica, quem é esse composto A? O A é um cara genérico aí, pode ser qualquer coisa que você imaginar que faça sentido. Então,
questão aí pra gente de equilíbrios químicos, físico-química, e ele vai discutir aqui em alguma alternativa a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, que a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida aqui no canto, tá bom? Então vamos lá. Item A, o equilíbrio está deslocado no sentido dos reagentes, reação inversa, se H for um ácido forte. Não, pessoal, eu já vou colocar um exemplo real aqui para você ver como que isso é falso. Se for um ácido forte, por exemplo, HCl, H2SO4, que é ácido sulfúrico, ácido clorídrico, isso aqui quase nem vai ser um equilíbrio, ele vai estar todo deslocado para os produtos. Então o equilíbrio será deslocado no sentido de reagentes, vai ter muitos reagentes se H for um ácido fraco. Já vou colocar o exemplo com ácido fraco para a gente ver isso. A constante de acidez para essa reação é HA dividido por água? Não, tá tudo errado. A constante ácida desse processo é concentração de H+, vezes concentração de A- dividido por HA. A água não entra porque a água tem uma explicação mais avançada, mas simplificando, é como se a concentração dela fosse uma simplificação do que acontece, tá? A explicação real é que a atividade que a gente usa realmente nos equilíbrios químicos um conceito chamado atividade. E aí quando a água, que no caso vai estar líquida, a atividade dela é 1, e aí não muda. No nosso nível ensino médio, você pode pensar que a concentração de água, então eu tenho uma garrafa, ó, pegar aqui minha garrafa d'água. Eu tenho minha reação ocorrendo dentro dessa garrafa de água. Qual que é a concentração de água aqui? Altíssima. Ocorreu a reação química em meio aquoso. A concentração de água vai mudar? Não. Então é como se ela fosse constante e aí ela já está embutida aqui nessa constante ácida. Então não entra sólidos, não entram líquidos, porque a concentração deles é muito alta e não muda no processo. Então vamos ver aqui um exemplo para a gente ver como que seria, né? Ácido acético, pessoal. Onde que tem ácido acético? No vinagre. Então o vinagre que a gente usa para temperar a salada, adoro temperar a salada só com vinagre e shoyu, não uso sal, nada, só vinagre e shoyu, salada fica uma delícia. O vinagre, ele é um ácido fraco. Ele reage com a água, ele vai doar esse H+ para a água, vai formar o acetato e o H3O+. Esse é um equilíbrio químico igual tá aqui, só que em vez de ter A, tem CH3COO, que vai ser o grupo A que tá aqui de forma genérica. Esse daqui é um ácido fraco. Qual que vai ser a constante de equilíbrio para esse exemplo que eu dei? Concentração dos produtos, ó, dividido pela concentração dos reagentes, onde a água líquida não entra. Então essa é a constante, só para a gente entender o A e o B. E aí quando o ácido é fraco, a constante ela tem um valor muito baixo. Por quê? Ó? Esquece esse 1.8, pensa que é 10 a menos 5. Se o Ka tô simplificando para 10 a menos 5, é como se fosse em cima um número 1 e embaixo um número 10 a quinta. Porque, ó, 1 dividido por 10 a quinta é 10 a menos 5. Então é como se eu tivesse 1 de acetato e H+, 1 de acetato e H+, para 10 a quinta, que é esse ácido dos reagentes. Então, quando o ácido é fraco, eu tenho muito dos reagentes e pouco dos produtos. No caso aqui do ácido acético, é aproximadamente para cada 10 a quinta ácido acético. O que é 10 a quinta? 10 a quinta é 10 mil. Então, de cada 10 mil moléculas de ácido acético, só uma, duas vai virar acetato e liberar H+. Então, de cada 10 mil, só uma faz isso. Ou seja, o equilíbrio está deslocado no sentido dos reagentes, se for um ácido fraco, como o ácido acético, com Ka baixo, beleza? C. A reação representada acima é um exemplo da teoria de ácido-base de Bronsted e Lowry. Sim, pois HA doa um próton para a base água. HA doa um próton para a base água com a formação dos pares conjugados. Sim, tá certo, pessoal. Vou fazer, ao invés daqui da equação genérica, no nosso exemplo, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O ácido acético do vinagre, ele doa esse H+ para a água recebeu esse H+, vira o H3O+, que tem o nome de hidrônio. E aí sobra o H3CO-. A gente pode colocar uma nomenclatura aqui embaixo para você entender melhor. Então, o ácido acético do H+, é um ácido, e a água, ela recebeu H+, vai ser uma base.
Aí você vai falar assim, ué, base não é quem doa OH-? Não só. Essa é a base de Arrhenius. A gente já vai ver um resumão aqui. Quando uma substância recebe H+, ela também é base. Só que ela é base pela teoria de Bronsted-Lowry. E aí esse H+ veio para a água, virou o H3O+. Esse cara, ele tá segurando o H+. Agora ele virou um ácido conjugado. Por quê? A reação para lá formou esses caras, certo? Se esse H3O+ agora doar, ele H3O+, doar um H+ para esse cara que formou, volta para cá. Então o H3O+ agora ele é um ácido conjugado porque ele se formou ali nos produtos. Esse H3O+, nossa, passou um avião aqui desesperado. Esse H3O+, como ele pode doar um H+ para base conjugada formada, a gente chama ele de ácido conjugado e base conjugada. Então, o ácido doa um H+ para a base. Essa base, ao receber um H+, ela vira um ácido conjugado. Por que ela vira um ácido conjugado? Porque ela pode doar de novo o H+ para aquela base conjugada que se formou e voltar para os reagentes. Por isso que é uma coisa dinâmica isso daqui. Isso aqui não é só tem esses ou só tem esses. Isso aqui está indo e voltando, tá? Um equilíbrio é uma coisa dinâmica. Beleza, vamos eliminar o D e o E aqui? D. A reação representada acima é chamada de reação de ionização. Sim, pois não ocorre formação de íons. A gente já vai entender isso aqui, tá? Pois ocorre formação de íons pares conjugados. Então isso aqui é uma ionização. Eu criei íons, né? Aqui não tinha íons. Eu criei íons a partir da formação de íons. Então esse não aqui torna a alternativa errada, tá? E o equilíbrio iônico em uma reação ácido-base, aqui, ó, sempre tenderá no sentido de formação dos reagentes. Não, pessoal, sempre tenderá no sentido de formação dos reagentes, que são os pares conjugados ácido fraco e base fraca. Não, o equilíbrio iônico, ele pode estar muito deslocado para os produtos, ele pode estar muito deslocado para os reagentes, ele pode estar numa situação que tem as mesmas concentrações de produtos e reagentes, e aí a constante vai ser, se for, né, 2 e 2, né, todo mundo participando, vai dar um valor de 1, porque a concentração dos produtos multiplicada dividido pela concentração dos reagentes multiplicada, essa divisão, como em cima tá igual embaixo, vai dar 1. Então, se o K é maior do que 1, tem muitos produtos. Se o K é igual a 1 e tem as mesmas quantidades ali, né? Se o K é igual a 1, a quantidade de produtos é igual a de reagente, e se o K é muito menor do que 1 ou menor do que 1, tem mais dos reagentes, como é o caso do ácido fraco, beleza? Então a gente eliminou. Agora aqui o resuminho que eu coloco, né? É um resumo clássico, tá? Para você entender as teorias ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. A teoria de Arrhenius. Ácido é quem libera H+ em água, por exemplo, HCl, e base é quem libera OH- em água, como o caso do NaOH. Mas a teoria de Bronsted-Lowry, ela explica esses casos e mais outros. Por exemplo, a água, olha aqui, ó, esses caras aqui, eles podem se comportar como base, porque eles vão pegar H+. Então, por exemplo, o HCO3-, se ele receber um H+, ele se comportou como base. A água, se ela receber um H+, ela se comportou como base. A amônia, NH3, ó, o símbolo aqui é B, 2 pontinhos, porque é o par de elétrons atacando o H+. A amônia recebeu um H+, se comportou como base. E aí a gente tem a situação esquisita que pode ocorrer nesses equilíbrios, que é ter uma substância, por exemplo, que pode ora se comportar como ácido, ora se comportar como básico. Como base, por exemplo, a água. Se a água doar um hidrogênio, ela se comporta como um ácido, doadora de H+. Só que nesse caso aqui, a água está se comportando como base, porque ela recebe H+. Então, a mesma substância, se ela pode doar H+ ou receber H+, a gente fala que ela é uma substância anfiprótica. Ela pode fazer as duas coisas, beleza? E aí tem a teoria de Lewis também, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas aí é ácido não sendo só quem doa H+, ele expande ainda mais esse conceito para, por exemplo, BH3, a LCl3, que é quem recebe par de elétrons. Recebeu par de elétrons é um ácido. Aí a gente marcou o A, né? Então HA
é um ácido que doou H+ para água que se comportou como base, tranquilo. Sugestões aí para você, se você quiser se aprofundar nessa teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, dá uma olhadinha nessa questão do exame discursivo da UERJ 2024, questão 8, vale a pena ver. E se você quiser já ir para outros tópicos, avançar aí nos equilíbrios químicos, dá uma olhada nessa questão de deslocamentos de equilíbrios, que aí você já está indo para outros tópicos e vai avançando nos seus conhecimentos em fisicoquímica, beleza? Então foram essas 2 questões, essas 4 questões que a gente fez, terminamos a prova. Maravilha! 4 questõezinhas aí pra gente. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário, né? Eu aprofundei muito, as questões não eram tão difíceis, tá? Conceitos de ensino médio, bem tranquilo a prova, mas eu dei umas aprofundadas para às vezes alguém ter uma necessidade de ver um conhecimento mais aprofundado, tá bom? Muito obrigado de ter chegado aqui até o final, acompanhar essas 4 resoluções da Universidade Estadual de Goiás. Vai dar tudo certo aí nos seus estudos. Qualquer dúvida, se quiser pedir uma prova, deixa um comentário que eu resolvo. Se inscreve no canal, muita gente não é inscrito, assiste meus vídeos, não é inscrito, uma tristeza. Deixa um comentário para dar aquele engajamento que me ajuda demais, beleza? Então é isso. Muito obrigado, vai dar tudo certo nos seus estudos. A gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu e tchau!